Comece seu dia com gratidão. Acordar em uma manhã que parece igual, mas viver 2 dias completamente diferentes é uma experiência que muitas de nós já tivemos. Uma de nós acorda e logo pensa no que está faltando, no que deu errado. A outra, por sua vez, percebe que respirou mais uma vez, que tem um teto sobre a cabeça e que um dia novo e limpo está à sua frente. Ambas enfrentam a mesma realidade. A diferença está em para onde cada uma escolhe direcionar seu olhar. Há um versículo simples que fala sobre isso. Ele diz: "Este é o dia que o Senhor fez." Essa passagem não se refere a um dia perfeito, mas ao dia comum, com problemas e tudo. Mesmo assim, somos convidadas a nos alegrar. E hoje, você vai aprender como a forma como você vê seu dia, logo no início, pode mudá-lo completamente. Mesmo que nada lá fora tenha mudado. Este é o seu momento de paz, recomeço e conexão com Deus e consigo mesma. Se esta é sua primeira vez aqui, seja bem-vinda à nossa comunidade de paz, sabedoria e conexão. Antes de seguirmos, quero que você escreva agora nos comentários a frase de hoje. Eu sou grata. Escreva e afirme isso, porque é exatamente sobre isso que vamos falar do início ao fim deste vídeo. Inscreva, eu sou grata. A ciência descobriu algo fascinante sobre nosso cérebro que explica muito do que sentimos sem entender. O cérebro humano foi moldado para prestar muito mais atenção no que é ruim do que no que é bom. Os pesquisadores chamam isso de viés de negatividade. Funciona assim. O que é ruim gruda na sua memória como se fosse cola, enquanto o que é bom escorrega como água. Você pode receber 10 elogios e uma crítica no mesmo dia. E adivinha qual dos 11 você vai levar para a cama, remoendo a noite toda? A crítica. Os 10 elogios evaporam, mas aquela única palavra atravessada fica ali, rodando na mente, pesando e tirando seu sono. Nossa mente funciona naturalmente assim. Ela fica mais alerta para o que pode dar errado do que para o que está indo bem. E isso acontece com todas nós. Não é um defeito seu. Assim, sua cabeça acaba varrendo o dia inteiro atrás de problemas, ameaças e do que está faltando, deixando passar batido todas as coisas boas que estão acontecendo ali do lado. Pense em uma mulher que teve um dia tranquilo. As crianças estão bem, a comida está na mesa, o trabalho está em dia, o corpo está saudável. Mas no fim da tarde, alguém disse algo que a magoou e, pronto, aquela noite inteira, ela não conseguiu enxergar mais nada da bondade do dia. Tudo de bom que aconteceu ficou atrás daquela única mágoa. Ela tinha motivos para agradecer, mas o único que conseguiu segurar na mão foi o motivo para reclamar. Talvez você já tenha vivido uma noite assim, ou até uma semana. Mas também tem o oposto, que é aquela pessoa mais velha que já passou por tanta coisa na vida. Enterrou pessoas que amava, perdeu empregos, dormiu preocupada sem saber como ia pagar as contas no dia seguinte. E mesmo assim, quando você chega perto dela, o que sai de sua boca é agradecimento. Ela agradece pelo café, pela visita e pela manhã de sol que entrou pela janela. Você se pergunta, como alguém que sofreu tanto ainda tem tanto a agradecer? Enquanto quem reclama mais muitas vezes é quem tem menos motivos para isso. A diferença está nos olhos, não no tamanho dos problemas. Uma pessoa aprendeu a enxergar o bem, a outra treinou a vida inteira para enxergar só o que falta. E as duas treinaram a reclamar também. É um hábito que construímos dia após dia, sem perceber, até que se torna o jeito automático de olhar para tudo. Por isso a Bíblia nos ensina a lembrar do que é bom, porque lembrar do bem dá trabalho. É remar contra a correnteza, já que a cabeça sempre puxa para o outro lado. No Salmo 103, versículo 2, o salmista fala consigo mesmo: "Bendiga o Senhor, a minha alma, e não esqueça nenhuma das suas bênçãos." Preste atenção que ele está conversando com a própria alma. Ele se cobra para não esquecer, porque sabia que o coração humano tem uma facilidade assustadora de esquecer o bem. Esquecemos a conta que foi paga e lembramos da que falta. Esquecemos a oração que foi respondida e cobramos a que ainda não foi. Esquecemos anos de saúde e reclamamos da primeira dor. Esquecer o bem é o caminho fácil. Agradecer dá trabalho, mas é o que sustenta a nossa alma de pé. Há um momento no Evangelho que fala bem disso. Jesus estava entrando em uma vila e 10 homens doentes com lepra gritaram de longe pedindo misericórdia. Naquele tempo, a lepra não era só uma doença do corpo. Era uma doença de solidão, porque a pessoa precisava viver longe de todos, longe da própria família. Jesus curou essas 10 pessoas. Imagine a alegria delas, voltando a ter pele nova, podendo abraçar quem amavam. Mas em Lucas 17, está escrito que apenas um dos 10 voltou para agradecer. Jesus perguntou: "Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? 9 receberam a mesma cura, mas seguiram a vida sem olhar para trás, sem dizer obrigado." E aí surge a pergunta incômoda:
Na maior parte das vezes, você era aquela que voltou para agradecer ou é uma das 9 que recebeu e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Deus não precisa do nosso agradecimento. Ele não perde seu poder porque esquecemos de dizer obrigado. Quem muda com o agradecimento somos nós, por dentro. Quando você agradece, está treinando seus olhos a enxergarem a mão de Deus na sua história. E uma pessoa que aprende a enxergar a bondade de Deus nas coisas pequenas atravessa as grandes dificuldades com outra força. E alguém pode pensar, e quando o dia é realmente difícil? E quando não há motivo para sorrir? Paulo escreveu, em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele não disse para agradecer por todas as circunstâncias, como se tivéssemos que agradecer pela doença, pela perda ou pelas contas que não fecham. Ele falou em agradecer no meio de todas elas. Quer dizer que mesmo dentro de uma semana pesada, sempre existe algo para você se apegar. A respiração ainda funciona. Alguém ainda te ama, Deus ainda está perto. E quando você encontra esse fio de bondade no meio do peso e se agarra nele com gratidão, esse fio começa a te sustentar. O povo de Israel tinha um costume bonito. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, eles começavam lembrando do que ele já havia feito. Olhavam para trás, para as vezes que foram socorridos, para o mar que se abriu diante deles e para o deserto que atravessaram vivos. Só depois é que apresentavam um novo pedido. Eles entendiam que agradecer pelo que passou é o que dá coragem para confiar no que ainda está por vir. E é isso que falta para muitas de nós que vivemos aflitas. Deus já fez tantas coisas na sua vida, mas você esqueceu. E quem esquece o que Deus já fez acaba perdendo a coragem de confiar no que Ele ainda fará. Por isso, a gratidão é muito mais do que boa educação com Deus. É ela que mantém a sua fé acesa quando a noite fica escura. Há um versículo que liga tudo isso à ansiedade que tantas de nós sentimos, especialmente no início do dia. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No meio dessa orientação contra a ansiedade, Paulo nos diz que, ao levar os nossos pedidos a Deus, devemos levar também a ação de graças, porque é quase impossível o coração ficar refém do medo e da gratidão ao mesmo tempo. Quando você começa a lembrar do que Deus já fez, sua fé no que ainda vai fazer se torna muito mais firme. A memória do bem de ontem é o combustível da confiança de amanhã. Isso pode ser simples de começar. Amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular ou deixar sua mente listar tudo o que está faltando, pause por um instante e encontre 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser a cama onde você dormiu, o café que está te esperando, ou simplesmente o fato de ter aberto os olhos para mais um dia que muitas pessoas não tiveram a chance de viver. Diga obrigada por essas 3 coisas em voz baixa, no silêncio do seu quarto. E faça isso mesmo nos dias em que parecer que não há nada de bom, principalmente nesses dias, porque é justamente quando achamos que não há nada a agradecer que mais precisamos parar e procurar, nem que seja por uma única coisa. Pode parecer pequeno demais para mudar algo, mas é assim que você começa a reeducar seu olhar. Aos poucos você ensina seu cérebro a procurar o bem com a mesma força com que ele aprendeu a procurar o ruim. E isso tem um efeito real no corpo e na mente. Pesquisadores mostraram que pessoas que adotam o hábito de anotar, toda noite, algumas coisas pelas quais foram gratas naquele dia, com o tempo passam a dormir melhor, sentem menos ansiedade e enxergam a própria vida de uma maneira mais leve. Seu cérebro devagarinho vai abrindo um novo caminho, aprendendo a olhar de uma forma nova, e isso traz uma mudança verdadeira que vem de dentro para fora. Quando você insiste todos os dias em olhar também para o que é bom, assim como ele aprendeu a reclamar ao longo dos anos, também é capaz de aprender a agradecer. Só precisa de repetição, um dia após o outro, até que a gratidão se torne seu novo automático. Claro que os problemas não vão desaparecer por causa disso. Eles continuam ali. A diferença é que eles param de ocupar todo o espaço. Quando você começa a contar as bênçãos, elas crescem diante dos seus olhos. E os problemas, sem deixar de existir, voltam ao seu tamanho real. Você descobre que sua vida sempre teve mais motivos para gratidão do que para queixas. Só que você tinha treinado o olhar para enxergar apenas as queixas. Então, é assim que um novo dia pode começar de um jeito diferente. O dia ainda terá seus desafios, suas contas e conversas difíceis. Mas se você atravessar esse dia com um coração que aprendeu a agradecer, vai descobrir uma força que a reclamação nunca foi capaz de te dar. Porque a reclamação rouba sua energia e te deixa cansada antes da luta começar. Mas a gratidão devolve seu chão,
te lembra de quem está com você e te dá ânimo para o que vier. E tem algo que acontece quase sem você notar. A gratidão se espalha. A pessoa grata muda o clima da casa, muda o tom de uma conversa e como os outros se sentem perto dela. Quando você começa o dia agradecendo, não está fazendo bem só a si mesma. Está criando um espaço de paz para quem vive ao seu lado. Aquele bom dia que você dá com leveza, aquele agradecimento sincero no meio do dia, toca as pessoas ao seu redor mesmo, sem que você perceba. De um coração grato, Deus pode aquecer uma casa inteira. Você é grata porque, mesmo com uma vida imperfeita, ela está cheia da bondade de um Deus que nunca soltou sua mão. Agora vou te sugerir uma oração para o dia. Pai, eu chego diante de ti no início deste dia e a primeira coisa que quero fazer é dizer obrigada. Obrigada por mais uma chance de recomeçar. Obrigada pelo ar que respiro. Obrigada por cada bênção que nem sempre parei para notar. E perdoa-me pelas vezes em que reclamei do que faltava e esqueci de tudo que já me deste. Hoje eu escolho ser grata. Ensina meus olhos a enxergarem a tua mão na minha história, nas coisas grandes e nas pequenas. Que mesmo nos dias difíceis desta semana, eu encontre sempre um motivo para agradecer e me firmar nele. Afasta de mim o peso da queixa e enche meu coração com a confiança em teu cuidado. Eu creio que este dia que está começando será vivido na tua presença, com gratidão e paz. Em nome de Jesus eu oro, amém. Se você está pronta para transformar sua perspectiva e viver com mais gratidão, não perca tempo. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos inspiradores toda semana. Junte-se à nossa comunidade de mulheres que buscam paz, sabedoria e conexão. E não esqueça de deixar seu comentário afirmando: eu sou grata. Vamos juntas nessa jornada de transformação.